hoje temos aqui o prazer, né, em receber Rita Mello, psicóloga, clínica escolar, psicomotricista, neuropsicóloga, consultora em desenvolvimento infantil, e Daniela Santos, também psicóloga, psicopedagoga, coordenadora escolar. Então, a gente fica assim, nós estamos muito felizes e agradecemos muito por vocês estarem aqui, terem aceito o nosso convite, né, dividindo esse saber conosco, né? A gente sabe que não existem receitas prontas, mas alguns esclarecimentos e reflexões podem ajudar a todos, né? Família, professores, terapeutas, a identificar bons caminhos e soluções interessantes para viverem esses momentos que nós consideramos delicados, né? Viverem com tranquilidade e confiança. Afinal, isso tudo faz parte do desenvolvimento, é mais uma fase, né? Apenas uma fase do desenvolvimento que a gente passa mesmo, que daqui a pouquinho passa, e se a gente tiver segurança e tranquilidade, a gente pode viver isso de uma forma muito mais prazerosa, com mais cumplicidade com a criança, né? De uma forma mais leve, mais segura. E aí eu queria, né, como que a gente... eu queria que vocês falassem, né? Vocês vão falar sobre esse momento, esses momentos delicados, comuns na infância, que é o desfraude, retirada de mamadeira, da chupeta, né? E eu queria saber isso, né? Acho que essas perguntas, elas permeiam muito as pessoas que lidam com as crianças, né? Quando podemos iniciar o desfraude? Qual é o melhor momento? O desfraude diurno e o noturno acontecem ao mesmo tempo? E a mamadeira e a chupeta? Até que idade podem ser usadas, né? Como podemos saber quando os filhos estão prontos para retirar a mamadeira e a chupeta? Como devo proceder? E agora, cada vez mais, as crianças estão se relacionando com outras crianças mais cedo, né? Então, na festinha, ingresso na escola, participação nas festinhas, nos parquinhos, passaram a acontecer mesmo antes das crianças falarem. Como lidar com essa socialização e expressão que acontece com abraços, beijos, empurrões, choros e mordidas? Como lidar com essa situação? Então, queria pedir para a Daniela e Rita nos ajudarem a entender, né, a refletir, a pensar em novas possibilidades, até porque cada família é de uma forma, né, cada criança é de um jeito, mas eu queria que vocês pudessem falar sobre isso e nos ajudassem a pensar, encontrar os melhores caminhos para essas questões que geram tantas dúvidas, vamos dizer assim. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, a palavra é de vocês. Eu vou pedir para quem quiser fazer perguntas, porque a ideia é que a Rita e a Daniela falem, né, apresentem o trabalho dela, o ponto de vista delas, as pesquisas que elas fazem. E quem tiver pergunta, que mande pelo chat, que a gente vai respondendo na medida do possível, né, a todos. A nossa intenção é que a gente possa responder a todos, então que vocês enviem as dúvidas pelo chat para a gente ir esclarecendo. Ok? Muito obrigada. Agora a palavra é de vocês. Boa noite. Daniela vai começar falando um pouquinho. Eu só queria agradecer o convite e as palavras. São muitos anos trabalhando em escola, então, assim, a gente escuta muito essas dúvidas, né? Não só na escola quanto na clínica. Na clínica, essa demanda é grande também, né? Como fazer para retirar chupeta e mamadeira? Ai, meu filho está mordendo, meu filho está sendo mordido. Por que isso acontece? O que eu faço? É a hora do desfraude, e agora? Qual é a melhor forma da gente fazer?
né? Então, de fato, são questões bem frequentes, né? Presentes e importantes. Delicadas, né, Rita? Por isso que a gente chama de momentos, são sempre momentos muito delicados, que geram muita dúvida. Muitas dessas questões não têm consenso, né? Então, é um convite para a gente refletir junto. Eu agradeço também muito o convite da Fernanda, é um prazer estar aqui compartilhando vivências, experiências, né? Como a Rita já falou, e Fernanda, temos muitos anos de experiência nessa área de educação e de consultório, né? Eu trabalhando mais na área de educação, Rita também na área de educação, mas na área clínica, e a gente vai compartilhar um pouquinho das nossas experiências com vocês, dos nossos estudos, e espero que seja um período muito prazeroso para todos nós. Bom, então vamos começar, já nos apresentamos, né, Rita? Sim. A primeira pergunta que surge quando a gente começa a falar da chupeta, a gente dividiu em tópicos, né, para facilitar a nossa visualização e compreensão, se o uso da chupeta é necessário, né? Muita gente pergunta, eu ouço muitas mães de bebezinhos nessa dúvida, não, eu não vou dar chupeta, eu sou contra, ou não, tem que dar desde que nasce, ou se vai usar chupeta, vai desmamar, não vai aceitar mais o seio. Então, é uma pergunta mesmo que passa pela cabeça das mães e dos pais, né? Bom, para entender se o uso da chupeta é necessário, a gente começa falando sobre, a gente começa lá em Freud, né? Freud tratava sobre essa questão de uma maneira, na verdade, ele ajuda a gente a entender por que do bebê ter essa necessidade, né? Por que o bebê tem essa necessidade de botar as coisas na boca, por que a chupeta acalma o bebê? Então, a gente começa a ver o desenvolvimento da criança do ponto de vista do Freud. Então, primeira coisa que a gente tem que considerar a partir da perspectiva da fase oral do Freud, é que o bebê, ele começa a conhecer o mundo e faz a sua primeira descoberta afetiva através da boca, né? O bebê nasce na maternidade, a primeira coisa que o bebê faz é se aconchegar no seio da mãe e abocanhar o seio da mãe. Então, o primeiro contato do bebê com o mundo é através da boca, né? E a libido, que é a energia ligada ao objeto, está organizada em torno dessa zona oral, né? A modo da criança se relacionar com o mundo a partir do momento do nascimento é através da boca. Então, tudo que ela vai conhecer, tudo que o bebezinho vai explorar, vai ser levado à boca, né? O bebê está na fase concreta ainda, então ele precisa de um elemento concreto para conhecer o mundo, ele ainda não alcançou o estágio da simbolização. Então, é a maneira que ele tem de conhecer o mundo, né? Muita gente fala, que mania, o bebê coloca tudo na boca, mas é a forma que ele tem de conhecer o mundo, é a maneira como ele está se organizando nesse momento de chegada, né? E o que ele tem como objetivo quando ele coloca os objetos na boca e o seio, enfim, aprender esse mundo dentro dele, o seio, a mãe. Então, nessa fase oral, que vai até os 2 aninhos, tudo vai à boca, o bebê vai conhecendo o mundo através da boca, tá? Por isso, a chupeta tem uma função nesse momento, né? Em que o bebê tem uma necessidade oral real. Pode passar, Rita. Aí a gente vai trazer também o conceito de espaço transicional, tá? A gente está trazendo essa base teórica para entender por que, do ponto de vista da psicologia, o uso da chupeta tem uma razão de ser, né? A gente vai pesar os prós e os contras, mas é importante a gente entender essa base teórica. Então, a gente agora vai falar de espaço transicional, que é um conceito trazido por Winnicott, um pediatra, psicanalista, que estudou também muito o desenvolvimento da criança, e o espaço transicional é o seguinte, quando o bebê nasce, ele está numa situação de simbiose materna, não existe a diferenciação entre o bebê e o mundo externo, né? E aí, quando o bebê nasce, existe uma ruptura. Então, o tempo de espera que o bebê tem em relação ao seio, né, ele tem a necessidade de mamar. Então, enquanto ele espera o seio materno, ele chora, e enquanto o seio não chega, né, ele não satisfaz essa necessidade, ele tem ilusões, ele vai sugando o dedinho que acidentalmente passa pela boca,
ele usa chupeta, ele vai criar para se satisfazer, né? Por isso que a gente diz que é o início da criatividade. Já que ele não tem o seio, nesse intervalo, ele vai usar outros mecanismos para se satisfazer. E isso é muito importante, porque esse espaço transicional, que é o espaço basicamente entre o mundo interno e o externo, vai fazer com que o bebê consiga se perceber como um ser independente da mãe, como um sujeito autônomo, né? Esse espaço transicional que vai possibilitar essa passagem, né, do mundo externo interno para o externo, para a construção do sujeito autônomo, para que a criança se perceba como um ser independente, tá? E uma coisa muito importante também é que nesse espaço surge o jogar, o brincar, é o espaço da aprendizagem. Isso é muito importante a gente ter claro, porque quando a criança ela é satisfeita o tempo todo, imediatamente, sem ter tempo de espera para nada, aí eu já estou falando até de crianças maiores um pouquinho, ela não cria estratégias para se satisfazer, ela não brinca. Eu e Rita, a gente, quando fala essa palestra, a gente costuma falar um exemplo muito interessante da Madalena Freire, filha de Paulo Freire, que ela conta uma situação da infância dela, que resume muito isso, né? Acho que faz a gente visualizar. Ela diz o seguinte, que todos os dias na infância dela, enquanto ela estava brincando com as crianças na rua, passava o sorveteiro às 4 horas da tarde. E eles ficavam todos os dias na expectativa de ver o sorveteiro, de tomar o sorvete e tal. Teve um dia que o sorveteiro não foi, né? E eles ficaram muito decepcionados, muito tristes. E o que aconteceu a partir daí, né? Eles começaram a brincar de sorveteiro, eles começaram a brincar de tomar sorvete, um vendia o picolé para o outro, e ela falou que aí surgiu uma grande brincadeira. Então, é a partir das frustrações que a criança vai criando estratégias para se satisfazer, para superar aquilo, e é o espaço do brincar, da aprendizagem, porque se não existe a falta, não existe o impulso da criança de se esforçar para superar aquilo, né? Isso é muito importante. Tem um esqueminha aí, no próximo slide, que mostra bem, né, desenhando como seria isso, né? Aí, no caso do bebezinho, a gente tem, nessa primeira imagem, o bebê e a mãe, e esse espaço da ilusão que eu falei. Enquanto o seio não chega, o bebê vai sugando o dedinho, vai tendo aquela ilusão de que o seio já está satisfazendo. E muitas vezes, nesse processo, à medida que o bebê vai crescendo, surge aí nesse espaço da ilusão o objeto transicional, né? O objeto transicional é um objeto que vai satisfazer aquela necessidade afetiva naquele momento, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E a chupeta, depois, o objeto transicional, só para ficar claro, né? O paninho, chupeta, o travesseirinho, aqueles objetos afetivos que a criança se apega para se sentir segura na ausência da mãe, né? Na ausência da figura que representa, da figura afetiva principal para a criança, né? Bom, aí a gente vai falar um pouco da angústia de separação também, que é uma coisa importante, o Winnicott falava também sobre isso, que a gente, como trabalha em escola, com educação infantil, ouve muito esse relato dos pais, poxa, meu bebê dormia tão bem, ficava tão bem, não estranhava, a partir dos 8 meses começa o relato, agora já está acordando à noite, chora, está estranhando outras pessoas, e é muito comum que isso aconteça, tá, gente? Porque a criança está passando por um processo de amadurecimento e ela vai percebendo, como eu falei no início, a criança tinha uma relação simbiótica com a mãe, né? Até que surge o rompimento através do nascimento e tudo, e ela vai passando por um processo de individualização. Ela vai percebendo que a mãe é uma pessoa separada, né? E que existe um limite afetivo e corporal entre eles, que a mãe, ela sai, ela volta, né? E só que até que a criança perceba isso, ela realize isso, ela fica com medo de perder. A criança passa a ter medo de pessoas estranhas, ela passa a ter muita insegurança quando a mãe se afasta, e muitas vezes, quando a criança acorda à noite, é uma tentativa de recuperar a mãe, porque o despertar noturno, ele é muito comum,
a criança, desde de recém-nascida, ela acorda, abre o olhinho, adormece de novo, só que quando ela está passando por essa fase de angústia de separação, que é um sinal de amadurecimento, ela acorda à noite e ela tem essa sensação de desamparo, e ela quer recuperar essa mãe, surge esse medo de perder a mãe, né? Já que eles são seres separados, ela fica com medo de perder. Então, é por isso que eles começam a acordar à noite. E aí, como consequência disso, nessa fase, a adaptação na escola é mais difícil, né? E o objeto transicional, como eu falei, né? Nesse processo, a criança que tem um objeto transicional, um paninho, um travesseirinho, a chupeta, às vezes isso acalma a criança. Por exemplo, ela acorda à noite, aí ela pega o paninho dela, isso acalma e ela adormece de novo, tá? Com muitas crianças funcionam assim. Não são todas as crianças que recorrem ao objeto transicional, tá, gente? Isso é importante falar. Isso vai da necessidade de cada criança, do processo de cada criança, mas é muito comum que surja um objeto para substituir essa sensação de segurança, de afeto, enquanto a criança está longe da mãe, tá? E nessa fase, a partir de 8 meses, a adaptação na escola fica mais difícil. É importante a gente saber disso. E não é nada preocupante, não é nada grave, né? Muitas mães falam, poxa, mas ele ficava tão bem, agora que entrou na escola, chora muito, não quer ir com ninguém e tal, acha que existe algum problema. Não existe. Nessa fase é assim mesmo, a criança simplesmente está amadurecendo e está estranhando outros adultos. É muito mais fácil uma criança que entra na escola com 5, 6 meses, se a criança com 5, 6 meses, se ela tiver as necessidades afetivas, tiver as necessidades físicas, tiver estímulos interessantes, ela vai ficar bem. Se ela estiver sendo atendida nas suas necessidades globais. A partir de 8 meses já não é só isso, né? Ela tende a estranhar mesmo, tá? E aí vamos falar um pouquinho mais do objeto transicional, onde vai entrar também a chupeta como parte disso, né? Em geral, o objeto transicional é macio, lembra o contato corporal, nunca é um objeto de plástico duro, né? Ele lembra o toque da pele. Representa o seio ou o adulto amado, servindo de substituto e compensando sua ausência na hora de dormir, em momentos de solidão. Tristeza é comum quando a criança se machuca, ela pede o paninho, o travesseirinho. Isso funciona como uma defesa contra a ansiedade mesmo, porque ela realmente se acalma nesse momento que ela recorre ao objeto, e pode surgir uma palavra para designar esse objeto. Minha filha, por exemplo, chamava de Uto. Né, o paninho dela era uma camisola minha e ela chamava de Uto. E esse nome afetivo estabelece um vínculo ainda maior entre o objeto e a criança, né? Pode passar, Rita. E uma coisa importante é que, como esse objeto, ele traz toda essa carga afetiva, a criança se apega ao cheiro, à textura. Então, muitas vezes, quando esse objeto é lavado, ela estranha. Ela não quer, ela quer aquele cheiro, ela quer aquela textura, e aí tudo isso faz parte desse significado afetivo, né? E como a criança se desfaz desse objeto? A gente não precisa retirar. Normalmente, ele perde o significado porque a criança vai tendo interesses culturais, ela vai entrar na escola, ela vai brincar com os amigos, ela vai ter uma série de outros atrativos. E ela vai se sentindo segura nesse processo de separação materna, de conquista do mundo externo, e ela não vai mais recorrer a esse objeto. Em geral, tá, gente? Em geral, algumas crianças ainda carregam para mais tempo. Bom, então vamos falar um pouquinho da retirada da chupeta e da mamadeira, mas é importante a gente entender todo esse processo da criança antes da gente pensar na retirada. Primeiro a gente conversou sobre o porquê disso existir, né? Por que a criança se apega a esses objetos, por que ela tem necessidade de sugar, por que ela tem necessidade desse conforto, tá? Bom, aí falando sobre o porquê usar chupeta. É um tema polêmico, como eu falei, não existe consenso. Nos Estados Unidos, por exemplo, é recomendada, inclusive com pesquisas que mostram que previne a morte súbita. A Sociedade Brasileira de Pediatria sugere que os pais se informem sobre benefícios e malefícios antes de tomar a sua decisão, porque existem benefícios e malefícios. Não, isso aí é fato, né? Existe
como eu falei, essa questão afetiva do uso da chupeta é forte, é real, e as implicações disso, as consequências disso também devem ser consideradas, tá? Então, a gente considera que esse hábito do uso da chupeta, até 2 ou 3 anos, ele é aceitável, tá, gente? Eu já vi fonoaudiólogos até sugerindo que seja tirado em torno de 1 ano, para não ter tanto prejuízo. Mas a gente considera que até 2 ou 3 anos é válido, tem uma função, até porque a fase oral vai até 2 anos. Então, essa necessidade, para muitas crianças, vai um pouco além de 1 aninho. E essa questão da arcada dentária, que realmente faz com que a criança fique com a mordida aberta, ela traz uma série de mudanças na estrutura da arcada dentária da criança. O que se observa é que quando a criança larga a chupeta cedo, isso volta. Isso eu vi até com a minha filha, a tal da mordida aberta, quando a criança larga a chupeta cedo, volta ao normal. Mas quando isso persiste muito tempo, aí já é mais difícil. Aquilo se consolida e a criança passa a ter mesmo questões ortodônticas, enfim, de deglutição. Aí, como está dito a seguir, né, compromete a arcada dentária, a respiração e desenvolvimento da fala, inclusive. Isso é muito importante também. Quando a gente começa a pensar nessa retirada da chupeta para a criança de 2 aninhos, é a fase em que a criança está entrando nesse mundo da comunicação oral, ela está precisando da linguagem oral para se comunicar, e o uso da chupeta atrapalha muito, né? A gente até diz na escola, vamos guardar sua chupeta para você poder cantar, para você poder falar na rodinha, para você contar suas novidades. Então, é muito importante que não se alongue, tá, gente, o uso da chupeta. E uma coisa importante também a se considerar é que se a criança estiver passando por alguma situação delicada, nova, em casa, na escola, a gente não faz essa retirada, a gente espera um pouquinho, porque senão fica uma carga emocional muito grande para a criança. Grandes mudanças não devem ser propostas para a criança ao mesmo tempo, tá? Aqui tem alguns cuidados, na verdade, da fonoaudióloga Juliana Trentini, que eu acho muito interessantes, né? Essa de não deixar a criança ficar com a chupeta na boca o dia inteiro já é mais senso comum, a gente já sabe que a gente não deve fazer isso, mas uma coisa que muitos pais não se dão conta, ou professores, de que a chupeta às vezes é usada como botão de mudo, né? A criança ela começou a chorar, começou a reclamar e vai a chupeta, porque o choro da criança, a expressão da criança não é tolerada, né? Hoje em dia a gente tem dito muito isso aos pais, a gente vive num momento da sociedade em que as frustrações são muito evitadas, as crianças não aprendem a lidar com isso, né? O momento é muito imediatista, as crianças têm tudo muito à mão, não tem que esperar, e ao mínimo desconforto a gente tenta resolver. E isso, claro que se reflete na chupeta também, e isso a gente tem que tomar cuidado, deixa a criança experimentar o desconforto, deixa você entender o que está acontecendo, por que ela está chorando, não é sempre porque ela quer chupeta, né? Então, vamos evitar usar a chupeta como esse botãozinho de mudo que acalma a criança em qualquer situação. Ela precisa aprender a lidar com as emoções dela, tá? Sem sempre ter essa muleta, né, entre aspas. E uma coisa que ela sugere também é evitar reforçar o apego emocional. Quando a gente dá esses nomes carinhosos, o bubu, a peta, você pode fazer com que a criança esteja se apegando ainda mais a esse objeto, né? É um objeto que, para ela, tem uma carga afetiva, tem um nome, passa a ter não é a chupeta como qualquer chupeta, é a chupeta, bubu, a peta, aquele objeto dela, tão especial para ela. Então, chamar de chupeta e não dar esses nomes carinhosos também pode ajudar muito, evita o apego excessivo. Pode passar, Rita. Esse ponto a gente bota até em destaque, porque, como eu falei, é muito difícil lidar com a frustração da criança e, hoje em dia, a gente vê essa dificuldade crescendo nas famílias. Então, é preciso ter calma no início do processo, entender que chorar é normal, criança chora mesmo, isso é esperado. Ela pode ter um pouquinho de ansiedade, insegurança, birra, acorda mais à noite, óbvio, porque ela não tem a chupetinha, mas, em geral, isso dura pouco, tá, gente? A gente tem que aguentar firme, é um período difícil,
mas a gente tem que conduzir com cuidado para a gente não atropelar a criança, não fazer antes da hora, mas uma vez que a gente toma todos os cuidados, vai cumprindo as etapas, é importante a gente sustentar, tá? Então, é isso. Algumas dicas. Converse com seu filho, explique que você tem certeza de que ele vai conseguir ficar bem sem a chupeta, que ele já está grande, porque muitas vezes os pais começam a fazer essa retirada e eles próprios estão inseguros. Ai, meu Deus, ele não vai conseguir. Ai, não vai dar certo. Ele é muito pequenininho ainda. Então, se os pais estão com essa expectativa negativa, a probabilidade de não dar certo é muito grande. A gente tem que passar para a criança essa segurança de que ela é crescida, enxergar a criança como crescida e que ela vai conseguir, tá? Esse abandono da chupeta tem que ser aos pouquinhos, a gente dá outras opções de distração para a criança e a gente vai reduzindo esse tempo. Então, a criança está enjoadinha, está solicitando a chupeta, você inventa uma brincadeira, vamos fazer uma atividade, dá um pouquinho, depois tenta tirar, quando a criança já esqueceu. Então, a gente vai reduzindo o tempo aos poucos. Se a criança usa uma grande parte do dia, a gente vai diminuindo o número de horas. E não pode deixar a chupeta acessível, gente, presa em roupinha, que ela pode pegar a qualquer hora, ou num espaço baixo, tá? Quando a criança for desacostumando, a gente vai deixando a chupeta só para a hora de dormir. E a criança dormiu, a gente tira, tá? Porque você sabe, ela vai sugando, adormece, e depois a chupetinha tende a cair, ou ela amolece a boquinha, você tira para que ela não fique voltando a sugar a chupeta durante a noite. Se a chupeta é usada só à noite, troca por um objeto de transição. Como eu falei, se a criança tem um paninho, um travesseirinho que ela goste muito, ela pode recorrer a esse objeto para acalmar. Contar história na hora de dormir é uma sugestão que a gente dá, porque é um momento afetivo de interação entre a família que faz com que a criança se sinta segura. Então, ter um momento tranquilo, calmo, que faça a criança se sentir segura e que ajude ela a baixar a energia para dormir. Jamais mergulhar a chupeta em substâncias doces, né, açúcar, melzinho, e oferecer toda vez que a criança tiver qualquer insatisfação. Isso a gente já explicou também. Combinar um dia oficial, aí eu botei até a foto de uma criança maiorzinha, porque quando a criança está com 2, 3 anos, ela já tem uma compreensão e ela já pode fazer combinados. Na escola a gente faz muito combinados, né? Os combinados, o que a gente pode fazer, o que não pode. Então, se a gente combina para a criança um dia para deixar a chupeta, ela vai se comprometer com isso, ela vai fazer parte dessa decisão. E não volte atrás, porque se ela falar, tá bom, tá combinado, e aí ela chora e você devolve, ela vai achar que sempre que ela se arrepender, você vai devolver. Então, essa cena eu vivi até com a minha filha também. Ela jogou a chupeta no lixo, né, para ela entender que realmente foi jogada fora. E no caso da mamadeira, gente, o processo é parecido, né, por isso que a gente não falou muito especificamente da mamadeira, mas a transição vai pela substituição da mamadeira por um copinho com bico, e depois a gente passa para o canudinho, quando a criança já consegue sugar, até que ela passa para o copinho normal, né, e aí nesse processo ela pode ajudar a escolher um copinho legal, porque ela já é crescida, não precisa mais da mamadeira, pode ter todo uma ludicidade em torno disso, para que ela não sinta tanto, tá? Bom, agora a Rita vai falar um pouquinho sobre a questão das mordidas, né, Rita? Isso. E aí, só complementando assim, né, o que Dani estava falando, por que a gente colocou 3 anos lá, né? Para vocês entenderem. A gente acredita muito nisso, que a chupeta ela tem um valor afetivo importante, ela faz uma transição importante da dependência da mãe para o mundo, né? Para a ida para o mundo com segurança. Desde que a gente faça isso dessa forma, não deixando o dia inteiro, substituindo por outras coisas. E por que 3 anos? Porque a criança de 3 anos ela já tem um desenvolvimento de linguagem muito maior. Então, às vezes, a criança de 2 anos, ela pode combinar de jogar fora a chupeta, 5 minutos depois ela não lembra mais, ela quer a chupeta de volta, ela já esqueceu daquele acordo, ela não consegue sustentar. A criança de 3 anos, ela vai sustentar muito melhor esses combinados pela maturidade que ela já tem, né? E a gente acha muito mais interessante que a criança realmente participe desse combinado, e aí vale entregar, não só jogar no lixo, mas entregar para o Papai Noel, entregar para o Coelho da Páscoa, botar o marco do dia do aniversário, né? E aí a gente vai criando uma historinha também
interessante em torno disso, né, em torno do crescimento, valorizando o crescimento. Até esse prejuízo da arcada dentária, que faz um buraquinho na boca, bota o dedo para a criança ver como está ficando o buraquinho, isso eu já vi funcionar, tá, gente? Muitas vezes a criança entender que aquilo faz mal para ela. Sim. E aí, como a Rita falou, tem que ser entre os 2 e os 3 anos mesmo. Depois dos 3 anos, realmente já é prejudicial. Sim. Bom, vamos falar das mordidas, né? Eu sei que deve ter, né, que tem alguns educadores aqui também, então quem está em sala de aula vai se identificar muito com isso, e os pais acabam, né, tendo a notícia em casa. Então, atenta e prestativa, a professora assistia as crianças em sala de aula, numa escola de educação infantil. Tudo estava tranquilo, os pequenos brincavam com joguinhos de montar. Em um instante, ela percebeu que Marianinha e Pedrinho disputavam uma peça de jogo. De imediato, correu para lá. Não deu tempo. Em menos de 2 segundos, a menina deu uma mordida no braço dele, a ponto de fazer surgir ali um vermelhão e o círculo dos seus dentinhos. Feita a confusão. Né? É muito rápido que isso acontece. A gente agora está no momento de pandemia, mas os pequenininhos, alguns, né, não têm indicação de uso de máscara. As mordidas são muito rápidas. Muitas vezes, né, as pessoas... Mas, meu Deus, por que não evitou? Por que não interrompeu? Porque, assim, tenham certeza, o que chega em casa é, assim, 10%, né? 90% as pessoas conseguiram evitar, né? Porque realmente nessa faixa etária, né, as crianças de 2 anos, elas estão nessa fase. Isso aqui é uma brincadeirinha do Maurício de Souza, ele tem um livro muito legal que se chama Os Pais da Turma, e ele fala de vários temas, assim, que são temas delicados na infância, e aqui é uma brincadeira dele, né, do porquê as crianças mordem. E aí não vou ler os quadrinhos, vocês estão lendo aí, mas é um pouco mostrando que a criança pequenininha, ela vai até entender que o adulto desaprova aquilo, ela vai entender que você está dizendo não para ela, né? Ela vai até reproduzir, né? A Maria Cebola está ali reproduzindo com Cebolinha. Ai, 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 não pode. Ou com a Mônica, na verdade. Ai, 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 não pode. Então, ela sabe disso, mas muitas vezes ela não tem o controle do impulso. Ela está com essa energia muito localizada na boca e ela acaba não conseguindo controlar o impulso ali e acaba mordendo, né? Bom, por que existem crianças que mordem as outras e às vezes até a si mesmas, né? Por que acontece? Então, a gente estava falando, Daniela falou, né, da fase oral, da questão da chupeta. Então, eles estão na fase oral até 2 anos e pouquinho, né? Eles estão ainda na fase oral. E eles usam a boca, né? Como o Dani falou, são as primeiras noções de prazer que eles recebem. Então, eles vão usar a boca para conhecer, para experimentar o mundo, né? E aí eu experimento desde, né, a blusa e o brinquedo até o braço do amigo, a bochecha, né? Porque é toda uma experimentação mesmo. A boca também é a maior expressão de carinho, né? Ela recebe as primeiras noções de afeto através da boca, né? Não só o que ela sente ali no seio sugando, né? Mas tem muito contato dessas, né, do beijinho e tal, do carinho. E ela vai tentar investigar nessa descoberta do mundo. As mordidas começam assim, a gente vai falar porque elas persistem, mas elas começam muito numa investigação, né? Assim, da mesma forma que eu experimento a boca e a boca agora tem dentes, né? O que eu faço com os dentes, né? Para que eles servem? E elas vão experimentando, né, e vão investigando tanto os elementos físicos, qual é a textura, qual é o gosto, qual é a consistência, até os elementos sociais, né? Qual o efeito dessa minha ação? E quando eu mordo, caramba, olha o que acontece, né? Alguém chora, sai todo mundo correndo e briga, e chamam minha atenção. Às vezes é até um grande espetáculo, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque quanto mais a gente fizer desse momento um grande espetáculo, mais a criança vai repetir até, né? Porque muitas vezes ela vai querer não só comprovar que aquilo acontece novamente, como ela vai achar interessante fazer aquela movimentação toda. Então, a gente tem que cuidar disso.
né? Também funciona como alívio para a necessidade oral, então a gente sabe que tem o nascimento dos dentinhos, e às vezes a criança tem muita aflição, né? E às vezes é uma forma de aliviar um pouco. Extravasar as angústias, as ansiedades, né? A ansiedade, então ela vai acabar usando a boca também para isso. E existe, né, que eu estava até falando antes lá no quadrinho, a impulsividade que é própria dessa fase. Tanto que a gente percebe assim, dificilmente uma criança dessa idade vai planejar morder, né? Ela não fica aqui, vou até ali morder fulano. É muito difícil isso acontecer nessa faixa etária. Geralmente é uma reação impulsiva. Aconteceu alguma situação, ou mesmo não. Eu já vi criança entrar no refeitório e morder a perna do bebê que está no cadeirão, né? Você não tem nenhuma, às vezes, previsão de que isso vai acontecer, né? Ou está na fila para ir para a área externa, para brincar na área externa, e fica tão animada, tão excitada que ela morde, né? Na animação, na excitação. Então, a mordida, ela não é sinônimo de agressividade. É muito importante a gente entender isso. Existem crianças que têm muitas reações de agressividade e nunca mordem, e existem crianças que mordem, mas são muito pacatas, elas não batem, não empurram, elas não têm outras reações, né? Por que elas persistem? Para confirmar as descobertas, como eu estava falando, para se defender. Então, algumas vezes ela percebe que isso pode ser um mecanismo de defesa para ela, né? Se alguém vem tomar alguma coisa dela, ou, né, esses dois itens até se complementam, assim, em situações de disputa, ela entende, né, que ela pode se defender dessa forma ou até conseguir o que ela quer dessa forma, porque o outro vai largar aquilo ali, vai sair, vai largar, ou vai parar de fazer o que está fazendo com ela e que ela, de repente, não está gostando. Muitas vezes isso acontece quando tem uma adaptação, quando entra uma criança nova e a criança fica com ciúmes, e aí é mais complicado, porque aí você tem, né, toda uma condição de uma criança nova, de família, na escola, na sala, e aí tem toda uma delicadeza na administração desse momento. Mas é importante a gente entender que, às vezes, a criança faz justamente nesse momento de adaptação, ou porque o ambiente está mais agitado, ou porque ela está com ciúmes da professora. Também elas podem persistir porque estão sendo reforçadas por algumas brincadeiras com a família. Então, aquelas brincadeiras de morder a criança que são deliciosas, que a gente adora fazer, mas a gente não deve, né, nessa fase, porque elas vão repetir. Muitas vezes elas podem repetir achando que está sendo divertido, achando que é uma brincadeira, que é legal, só que elas não vão dimensionar a força, né? Elas não vão conseguir fazer essa avaliação, né, de que força empregar nessa brincadeira, e acaba machucando. A questão do rótulo de mordedor, eu estava falando antes do espetáculo, então é muito isso, assim, a gente tem que lidar com a maior tranquilidade possível. Então, se a gente começa a comentar toda hora na frente da criança que ela morde, essa daí morde muito, né? Ou a mãe chega em casa, liga para a avó, liga para a madrinha, mordeu de novo na escola. A criança vai se entender como alguém que morde. Isso vai acabar se tornando, né, um valor ou uma característica dela, e não é isso que a gente deseja, né? A gente deseja, assim, que ela está mordendo, mas vai passar bem rápido, né? Mordeu algumas vezes, porque faz parte de uma fase. A questão do ambiente é muito importante também observar. Às vezes a criança está num espaço muito restrito, ela está com poucos brinquedos sendo oferecidos, a rotina está chata, o dia está chato, ou ela está com atividade sem significado. Isso pode ser tanto na escola quanto em casa, tá? E ela vai tender a não só morder mais, mas os conflitos vão ficar muito mais frequentes. Você quer falar, Fernanda? Não, eu tô ouvindo. Pode falando, Rita, eu tô ouvindo. Não. Eu separei uma pergunta aqui. Você abriu o microfone, eu achei que você quisesse falar. Então, é porque pode terminar a parte das mordidas, que eu já separei uma pergunta aqui para você. Como intervir, então, né?
Primeira coisa, claro, é a gente tentar descobrir o que está levando esse comportamento a persistir. Por que essa criança está mordendo tantas vezes, embora a gente já tenha conversado, a gente já tenha dado limite, ela já tenha percebido que o amigo não gosta, que machuca, né? Por que está persistindo? O que está acontecendo na vidinha dessa criança para que essas mordidas persistam? Pensar na rotina, no espaço, na quantidade de brinquedos, né? Como eu estava falando antes. Trabalhar com a criança o conceito de dor. Gente, o conceito de dor é muito abstrato. A criança não sabe o que é dor. Ela sente dor. Mas quando você, né? Ela sente dor na hora que ela sente. Mas ela não sabe explicar o que é dor, né? Quando a gente diz, doeu, a criança, a gente precisa ainda mostrar muito no concreto. Olha o machucado. Olha o amigo como ficou, não foi legal, machucou, né? Pedir para ela ajudar a reparar aquilo, botar o gelinho, né? Conversar com o amigo, se retratar, se desculpar pelo que ela fez. Essas atitudes, elas são muito importantes, porque a gente só falar que doeu para a criança, né? O que é isso? Dor. Né? Ela só sente a dor, mas ela não entende o que é a dor no outro, o que é provocar dor no outro ainda, nessa idade. Tratar o fato com a maior tranquilidade, mas com firmeza. Então, é aquela história de sempre, né? Quando a gente está educando, a gente tentar ter o máximo de tranquilidade e firmeza possível. A gente deixar claro que a gente não gosta daquele comportamento, mas não aumentar a ansiedade, né, e estressar mais o ambiente em torno disso. Ajudar a criança a encontrar outras formas de se expressar também é muito importante. A gente vem sempre trazendo a importância da fala, né, de verbalizar o que ela está sentindo. Então, você diz que não gostou, né, você não precisa morder, você diz que não gostou, você diz que está com você, né, e a gente vai instrumentalizando. Criar estratégias para evitar ao máximo que as mordidas se concretizem. Então, claro, a gente sabe que uma criança está mordendo mais, vai estar mais próxima da gente, a gente não vai deixar que ela entre em ambientes fechados, tipo aqueles, né, o minhocão, o túnel, com várias crianças e ela ali sozinha, sem uma supervisão de um adulto, sem estar próxima de um adulto. Então, a gente vai criando estratégias para evitar que elas aconteçam. Focar, né, no que está levando não só a criança a morder, mas a outra se permitir ser mordida. Porque isso, às vezes, né, parece muito duro quando a gente fala, como assim? Mas tem criança que ela se oferece muito para ser mordida, né? Tem crianças que elas são mais passivas, elas reagem menos e elas acabam se tornando mais alvo de mordida, porque reagem menos, e aí a outra criança vai percebendo isso, mas elas se colocam muito nessa situação. Às vezes você pega a criança botando o dedinho assim, ó, na boca da outra que morde, porque eles têm, né, esses comportamentos. Agora a gente está limitando muito, cerceando muito, mas eles normalmente, naturalmente, né, a nossa criança que vai voltar a ser criança, ela faz isso, ela bota o dedo no rosto do outro, e vai lá com o dedo na boca. Eu já vi mais de uma vez isso acontecer. Então a gente tem que ficar muito atento. Trabalhar de forma lúdica também os sentidos, a função da boca, dos dentes, da língua. Então, isso também é bem legal, não só na escola como em casa, a gente fala, mas para que serve a boquinha? A gente vai ficar chamando de cachorro, dizendo, né, quem morde é cachorro. A gente vai dizer, para que serve a sua boquinha? Serve para comer. Comer o quê? O que a gente morde? A gente morde banana, a gente morde biscoito, a gente morde o pão. Então, a gente vai dando função, né? A boca também serve para falar, a boca serve para beijar. E aí, Fernanda quer falar da pergunta da mordida, porque eu vou entrar no desfraude. É da mordida a pergunta? Isso, Rita, Daniela, assim, eu fico impressionada, porque eu escuto vocês há quantos anos, né, que a gente já tem essa parceria, e eu fico impressionada como a gente sempre aprende muito com vocês. Eu acho que está muito esclarecedor, dá para a gente esclarecer todas as dúvidas aí,
E nós tivemos, assim, perguntas antes até de começar a webinar, nós recebemos perguntas de pais, né, que eu queria compartilhar aqui com vocês, para a gente ir esclarecendo, né, porque como são vários temas, para a gente não passar para o próximo tema, ou então já dar esse direcionamento, né? Tá bom. Então, foi a Leteia que mandou por e-mail, parabenizando, né, as escolas pela iniciativa, e deixando algumas perguntas, né? Sobre a mamadeira, até que idade a mamadeira pode ser usada, e por que não mais tarde, que eu acho que Daniela já falou muito bem sobre isso, você também complementou, eu acredito que essa dúvida já tenha sido esclarecida, mas se não for, por favor, Leteia, coloca aí no chat que a gente responde para você. E a outra seria, quero saber sobre o desfraude noturno e, ao mesmo tempo, do diurno. E depois, né? Qual que acontece primeiro? Até que idade ele pode ser feito? Isso é uma dúvida muito comum também dos pais, né? Acontece ao mesmo tempo? Se eu tiro o diurno, também já é o desfraude noturno, né? Então, a gente sabe que isso é uma dúvida que pode ser de muitos, né? Então, pode continuar aí, Rita. Tá bom, Fernanda, obrigada. A gente vai falar da questão do desfraude diurno e noturno nessa questão da temporalidade. Assim, a Dani falou da idade, a pergunta assim, por que não pode ser depois? O que eu escuto muito essa pergunta. E o que eu respondo normalmente por que tem que ser depois? Porque, assim, quando a gente está educando, né, quando a gente precisa ser coerente no que a gente está fazendo e no que a gente tem de expectativa dos nossos filhos. Então, até 3 anos de idade, a gente sabe que a criança ela é muito bebê ainda, né? Ela está em crescimento, assim, mas ela são muitas as conquistas nesse período de 3 anos. Nunca mais na vida, em 3 anos, a gente aprende tanta coisa, né? Tanta coisa tão significativa. Só que depois de 3 anos, a gente percebe pelo próprio desenvolvimento que a criança ela vai ganhando uma maturidade maior, ela vai desenvolvendo mais interesses sociais, o brincar dela é um brincar muito mais compartilhado, de muito mais interação, elas começam a ter mais vontade de ir para a casa dos amigos. Então, assim, esse desprendimento vai se dando, sair da dependência da mãe vai acontecendo nessa fase. E é importante que a gente, né, eu sou mãe também, então que a gente possa ir liberando eles para esse crescimento. Então, se eu entendo isso, que é o momento do meu filho ganhar maturidade e ir crescendo, por que eu quero deixar referencial de bebê para ele? Né? Por que não é muito legal sair da mamadeira e ir para um copo maneiríssimo de canudão lindo do personagem que ele ama? Por que isso não é bom? Né? Eu acho que essa é a grande questão que a gente tem que se colocar, né? Porque muitas vezes é uma questão mais da gente, mais dos adultos, do que da própria criança. Às vezes ela vai resolver aquilo de uma forma muito simples e muito rápida, e a gente está ali, né, criando um monte de fantasias e problematizando. E não existe mais aquela necessidade oral, né, Rita? Aquela necessidade oral muito intensa nos 2 primeiros anos, aquilo ali não vai tendo mais razão de ser. Então, eu digo que a natureza sabe, assim, é o momento da criança crescer, né? É o momento dela conquistar o mundo, dela ir para o mundo externo. E realmente a mamadeira e a chupeta infantilizam, retém um pouco o crescimento, né? São símbolos do bebê. Então, é importante que a criança, quando está nesse processo de crescimento, ela deixe esses objetos para que ela possa investir em outras coisas, né? Até solta o aprendizado, é muito interessante isso, a gente vê quando a criança se liberta da chupeta e da mamadeira, ela fica disponível para outras coisas da vida, né? Então, é isso, é outra fase. Vai mudando o foco e a gente precisa ir apostando nisso, né? E entendendo como algo muito positivo, algo muito bom, assim, né? Isso mesmo.
A gente faz isso o tempo todo. Tem uma pergunta aqui da Gisele, que tem a ver com a mordida, então talvez seja mais interessante você respondê-la antes de passar para o desfraude. Parabéns pela iniciativa, obrigada, Gisele. O que fazer quando a criança mordida começa a morder? Muitas vezes, em casa, os pais falam que se for mordido, tem que se proteger mordendo. Isso é algo que a gente vê muito na escola, né? Sim. Então, isso acontece, mas não é necessariamente porque ela foi mordida, ela começa a morder. Não tem essa... Olha, gente, são mais de 20 anos trabalhando em escola com criança e consultório e tal. Não tem essa regularidade, não é porque ela foi mordida que ela começou... Tem várias crianças que foram mordidas várias vezes e nunca morderam. Tem crianças que nunca foram mordidas e, de repente, passam a morder. Então, tem muito mais a ver com a questão do desenvolvimento da criança e do momento da criança do que exatamente com uma imitação, né? Até porque a criança imita o que é interessante para ela, a gente também tem que entender isso, né? A criança, quando começa a imitar alguma coisa, ela começa a imitar porque aquilo foi interessante por algum motivo, né? Ela não imita só, ela não imita tanto, senão ela imitaria tudo que ela vê, ela não imita tudo que ela vê, ela imita algumas coisas, né? Então, assim, quando a criança começa, eu não acho que os pais devem mandar a criança morder, tá? Eu não acho, não oriento dessa forma. Eu acho que a gente sempre tem que dizer para a criança se defender, né? Se defenda, não deixe ninguém machucar você. Até pedir ajuda é uma forma de se defender, né, Rita? Pede ajuda, segura o braço dele, sai correndo, grita, porque cada um tem o seu jeito de se defender. Nós temos as nossas formas de nos defender, eles também. Então, para cada um vai ser um vai gritar, outro vai sair correndo, outro vai chamar a professora, outro vai empurrar, outro vai segurar a mão, o outro vai bater de volta, vai morder de volta. Mas eu acho que a gente, adulto, a gente precisa dar um modelo correto. A gente não deve falar, então vai lá e morde de volta. Se a criança que foi mordida várias vezes fizer isso um dia, a gente até vai fazer uma vistinha grossa, né? Porque a gente vai entender que ela criou uma iniciativa ali de defesa, né? Uma vistinha grossa nesse sentido. Pô, que bom que ela se defendeu, que ela criou essa iniciativa, então não é o momento da gente podar essa criança. Ou morder, ou bater, ou qualquer uma dessas coisas, né? A criança muito passiva, no primeiro momento que ela reage, a gente não deve podar isso, essa reação. Mas é claro que a gente não vai estimular, né? Isso aí, fala, não, eu entendi que você estava muito chateada, você mordeu e tal, porque você já tinha sido mordida, mas morder realmente não é uma coisa legal, né? A gente não deve fazer isso, machuca. Então, o que a gente vai passar de valor, de orientação para a criança, continua sendo a mesma coisa. Bom, passei. Fase anal. Então, por volta de 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses, mais ou menos, vai se dando, perto de 2 anos, vai se dando essa maturação do controle esfincteriano, né? Essa maturação fisiológica, e aí a criança vai ficando mais preparada, mais prontinha para o desfraude. A Daniela falou muito da fase oral, então, em função disso, a energia dessa criança ela vai sendo deslocada da oralidade para essa região. E a gente entra no que Freud chama de fase anal, mas a gente não vai aprofundar nisso aqui, tá? É só um comentário mesmo. E esse momento é muito importante, gente, porque as fezes, principalmente, embora elas teoricamente, né, sejam mais fáceis de serem retidas do que o xixi, mas elas trazem muitas fantasias. Então, a criança é como se fosse o primeiro produto que a criança oferta para o mundo. É a primeira coisa que sai dela e ela oferece para o mundo, né? Assim, com mais controle, de uma forma mais intencional. Então, a forma como o mundo recebe esse produto vai ter muita influência
nessa segurança da criança para esse processo de desfraude. Então, quando isso é feito com tranquilidade, quando esse momento acontece com uma tranquilidade, a criança se sente amada, percebe que o que ela produz é bem recebido, né? Ela vai sentindo essa segurança para crescer, né? Para dar continuidade nos processos dela. E aí tem outra tirinha de brincadeira, né? Que a criança saudável, na verdade, né? A criança que está passando por essa etapa com tranquilidade vai fazer muito isso, né? Assim, ficou limpo e mostra o bumbum e fala, vou fazer cocô, já fiz, e chama. E é importante que a gente trate com naturalidade, que a gente brinque, né, com esse momento, que isso não seja um tabu para a gente, para que a gente não transmita isso para a criança dessa forma. Então, o desfraude é um aprendizado social, ele pode ser muito rápido, ele pode durar semanas, ou às vezes dias, às vezes a criança já está super prontinha para isso e é muito rápido, às vezes a criança até pede para tirar a fralda, ela não quer mais, ela quer usar o banheiro. Deve ser um processo gradativo, muito tranquilo e feito em torno dos 2 anos de idade, tá? Porque, na verdade, a gente conta com 3 maturidades aí, né? A maturidade do esfíncter, a maturidade neurológica para passar a informação de que eu preciso reter e a maturidade emocional de querer crescer, porque tem crianças que dizem, né? Não, eu quero ser bebê, eu não quero tirar a fralda, eu quero ser bebê. Então, por volta de 2 aninhos, elas deveriam estar prontas para esse momento. Mas como a Daniela também falou lá na chupeta, a gente precisa ter muita sensibilidade. A criança está passando por um momento delicado, chegou um irmãozinho, os pais se separaram, perdeu uma pessoa muito querida, entrou numa escola nova, está em adaptação. Não é momento de entrar nessas mudanças, né? Uma coisa de cada vez. Como saber se chegou a hora? Né? E a criança vai dando alguns sinais. Ela já percebe que está com vontade de fazer xixi e cocô? Já comenta sobre isso? Você percebe que ela consegue prender um pouquinho? Se você estimular? Vamos tentar fazer lá no vaso. Ela demonstra que está desconfortável com a fralda? Quer tirar a fralda? Está suja? Está incomodando? Ela já entende o que o adulto está dizendo para ela, que o lugar de fazer é no banheiro, que é naquele espaço ali, então para ela avisar se ela estiver com vontade. Ela já consegue se manter sentada no vaso por um tempinho, ou é uma criança que ainda está muito imatura para permanecer sentada ali? Né, a criança mostra muito para a gente, né? Se a gente puder ouvir, né, e ver o que ela está mostrando, é sempre muito importante, porque ela mostra, assim, você percebe que às vezes a criança não está nem aí, não é o momento, ela está super imatura ainda, né? E outras não, já estão se engajando muito bem, né? A preparação começa no dia que a gente começa a mostrar, né? É legal ir no banheiro, mostrar aqui que mamãe faz xixi, papai faz xixi, faz cocô, na escola a mesma coisa, os amigos, você também vai fazer, você também está crescendo, né? Começar a nomear, fez xixi, fez cocô, né? Tirar a fralda, jogar o cocô no vaso na frente dela é uma outra dica para a gente mostrar qual é o lugar de fazer o cocô. Não voltar atrás, isso é outra coisa muito importante. A gente precisa dar informações claras para a criança. Então, a informação para ela é: você usa fralda ou você usa calcinha ou cueca? Se meia hora ela está de fralda, meia hora ela está de calcinha, uma hora a criança, gente, ela não vai entender o que você está esperando dela, porque ela não vai ter essa maturidade. Peraí, tô de fralda, posso fazer. Não, tô sem fralda, tenho que pedir. Então, a informação ela tem que ser clara. Começou desfraude, vai ficar sem fralda em casa, claro. Sempre parceria com a escola, é muito importante que o desfraude aconteça nessa parceria, com essa continuidade. As escolas propõem muito isso, né? E já são, de forma geral, muito preparadas para esse momento. Então, a gente combina o desfraude e a criança fica sem fralda. Ela vai botar fralda para dormir,
porque aí fica claro, não, você só usa a fralda para dormir. O desfraude noturno, normalmente, ele vem depois do diurno, tá? Normalmente, a gente faz o desfraude do dia, a criança já está segurando o desfraude do dia, a gente começa a perceber se a fralda noturna está sequinha, está ficando, se ela está fazendo menos, se ela está começando a reter mais durante a noite, e aí a gente propõe o desfraude noturno. O tempo é muito relativo. Desfraude noturno, a gente tem mais ou menos até 4 anos para instalar esse desfraude noturno, é o que tem na literatura. Mas a gente sabe que tem algumas questões, tem crianças que às vezes, e tem às vezes até histórico familiar, de fazer xixi na cama até mais tarde, e às vezes tem toda uma questão mesmo, ou de maturação neurológica, ou de alguma coisa que vai precisar ir sendo acompanhada aí, tá? Mas, no geral, a gente tira a fralda do dia aos 2 anos e a da noite até 4 anos de idade, de forma 3 anos. Normalmente, 3 anos a gente já tirou, mas tem algumas crianças até 4 anos seria aceitável essa retirada da fralda noturna, mas normalmente a gente faz até os 3 anos, tá? E algumas crianças sinalizam, outras não sinalizam. Outras crianças, a gente vai precisar propor. Às vezes elas estão muito acomodadinhas ali, né? Ah, tá fácil aqui. E aí a gente que vai propor, a gente que vai dizer, né? E tô achando que você tá tão crescido para usar essa fralda de noite. Então, vamos começar a tirar a fraldinha da noite também? Ó, se ficar com vontade. A coisa do treino noturno. Muitas pessoas perguntam do treino noturno. Nem sempre é necessário, gente. Deem o tempo da criança. Tem criança que ela não vai fazer toda noite na cama, vai fazer uma vez. Se você botar o plástico ali, né, o protetor de colchão, isso vai funcionar bem. É bom ela sentir o desconforto de ter feito xixi, de entender que ela precisa ficar, né, acordar para ir ao banheiro. Mas algumas crianças vão precisar daquele treininho mesmo, de acordar de tantas em tantas horas para levar ao banheiro, para fazer o xixi, porque senão elas fazem muitas vezes ainda durante a noite. Então, tudo isso precisa ir sendo avaliado individualmente, tá? Ter paciência com as recusas. A recusa é muito própria dos 2 anos de idade, né? A questão é a fase do não também, então a gente precisa ter paciência, deixar a criança sentadinha um tempo, fazer um treino mesmo, uma formação de hábito com ela, vai de tempos em tempos, já sabe as horas mais prováveis do xixi e do cocô, então a gente leva naqueles horários, tomou o café da manhã, já sabe que um pouco depois vai ter vontade de fazer xixi, tem crianças que são mais regulares na evacuação também. Isso fica mais simples, tá? Não demonstrar ansiedade quando a criança suja a roupinha. Fez na roupa, fez na calcinha, fez na cueca, o xixi, o cocô, a gente não deve brigar, a gente só deve lembrar, tá bom, filho, né? Da próxima vez você pede para ir no vaso, tá bem? Vamos lembrar? Vou te ajudar a lembrar. A gente vai mais vezes lá para você conseguir lembrar. Então, a gente só vai conversando, né? A gente não pode ficar muito ansioso, nem gerar muita tensão nesse momento. Ensinar os hábitos de higiene, né? Toda a rotina de ir ao banheiro, como é que acontece, papel higiênico, lavar as mãos e tal. E aí a fralda noturna eu já falei um pouquinho. Quando possível, começar o processo no verão sempre ajuda, né? Que a gente usa menos roupa no verão, tem um pouco menos de vontade de fazer xixi, então vai favorecer o processo. Parceria família-escola, que eu já falei, e familiarizando a criança aos poucos. É legal o banheiro, às vezes, ser um ambiente agradável também para a criança. Então, a gente deixar uns livrinhos, uns brinquedinhos para que ela possa permanecer ali também por mais tempo e ela não se torne um ambiente super desagradável para ela, que ela não queira ficar, que ela não queira estar.
Então, a gente vai tornando esse ambiente agradável. É interessante que o desfraude seja feito no banheiro. Eu recebo muitas famílias também que botam um piniquinho no meio da sala porque acham que fica mais prático. Isso não é o indicado. O indicado é a gente mostrar para a criança mesmo o lugar de fazer xixi e cocô, que é o banheiro. E eu falei da roupa, eu queria falar uma coisa bem importante, assim... evitem estimular que, se a criança estiver fazendo cocô na cueca e na calcinha, deixem, não ofereçam a fralda para ela fazer. Isso cria um hábito depois muito difícil de desinstalar, porque a criança começa a entender que existe um nojo daquilo, uma certa repulsa, ela começa a sentir isso também, ela começa a evitar, e aí ela quer a fralda para ela não ter contato com o cocô. E eu já peguei crianças no consultório até de 7, 8 anos de idade ainda pedindo fralda para evacuar, por conta desse hábito que foi sendo construído. Então, deixem fazer na cueca e na calcinha, e daí a gente passa para o vaso. Tá? É melhor do que a gente ir instalando outros hábitos que podem ser muito negativos para a criança. Esses são alguns livrinhos para fechar, na verdade, é o último slide. Esses são alguns livrinhos de sugestão para vocês, para trabalhar a questão do desfraude. Eu gosto mais até desse do ratinho, que tem dentro da sua fralda. É muito legal para a gente trabalhar essa ludicidade, principalmente para a criança que está com dificuldade na evacuação. Então, é o cocô de cada bichinho, e a gente brinca, o cocô do bicho, e a gente pega a massinha, e a gente faz o cocô do bichinho igual está na história, e a gente desenha o cocô do bichinho, e vai dizendo, e o seu cocô tem cara de quê? Tem cara de bolinha, tem cara de cobrinha, tem cara do cocô de qual bichinho? Então, isso vai... aliviando a criança, vai tornando esse momento mais divertido e mais natural. Esse Hora do Pinico, o que eu acho interessante é que ele vem com os adesivos. Então, isso já funcionou bem para algumas crianças também, que é quando ela faz, né, no banheiro, você vai lá e bota um adesivo no azulejo. Então, às vezes, é uma motivação legal, assim, eles curtem, né, essa história de botar lá, de grudar o adesivinho no azulejo. Então, eu gosto principalmente desses dois, tá? Aí trouxe algumas referências para vocês. Aqui são os nossos contatos. E é isso, Fernanda. Tem mais perguntas? Olha, eu acho que vocês esclareceram muitas coisas. Muito bom. O Estação do Aprender e a Maple Bear ficam muito felizes por terem vocês aqui como parceiros, nos ajudando. Mas eu não queria fechar, antes de fechar, de encerrar, de ler a pergunta da Renata Faria. Meu filho tem 1 ano e meio, mama mamadeira quando acorda e antes de dormir. Chupa chupeta durante as 2 sonecas, durante o dia e durante a noite toda. E na cadeirinha do carro em longas distâncias. Estou grávida e o meu segundo bebê vai nascer daqui a 3 meses. Por essa razão, também decidimos colocá-lo na escola no meio do ano e estará com 1 ano e 8 meses. Minha dúvida é se inicio o desmame da mamadeira e chupeta antes do início da escola e nascimento do irmão, ou se aguardo o próximo ano para iniciar esse processo, mas estará na fase do desfraude. O que seria melhor fazer? Eu quis ler essa pergunta porque é uma pergunta muito comum também, né? Uhum. E eu acho que é importante até os pais saberem disso, porque a gente se sente assim, olha, não é só eu, né, que tenho essa dúvida, ou seja, as mães passam por esses momentos de forma muito parecida. Então, eu acho que é interessante vocês falarem um pouco mais sobre isso, até porque provavelmente é uma dúvida de outras mães também. E a chegada do irmãozinho é outro tema que, quando a gente tem mais tempo, a gente inclui, né, Rita, nos momentos delicados, porque a chegada do irmãozinho é um momento muito delicado e que muitas vezes coincide com essas fases de retirada de chupeta e mamadeira, e por isso é muito comum a pergunta, né? Então, não, primeiro que ele é muito novinho para ter entendimento de tantas mudanças na vida dele ao mesmo tempo.
a ideia é fazer uma coisa de cada vez e aguardar a segurança dele para uma nova etapa. Então, eu acho que esse ano um irmão e a escola está suficiente para ele, está de ótimo tamanho. Mais do que isso, não deveria. Né? E no ano que vem a gente vai, aí a escola mesmo, né, vai junto com a família vendo a maturidade dele para cada um desses seria tarde, né, Rita? Não. E nem seria tarde, como Rita falou, é muito novinho. A gente falou aí da retirada da chupeta e da mamadeira até os 3 anos, então ainda tem tempo. Uma das coisas que a gente orienta quando a criança entra na escola é justamente não ter grandes mudanças, né? Porque, como a Rita falou, só a entrada na escola, ele já vai ter que elaborar muitas coisas, né? O que é a escola, o que ela representa, mamãe vai me botar... Porque eles chegam num lugar onde tem uma porção de criança do mesmo tamanho dele, sem mãe, sem pai, né? Que lugar é esse? Vão me deixar aqui, não vão me buscar? Vão vir me buscar? Mamãe me deixa? Por que a mamãe está arranjando um irmãozinho? O que vai acontecer comigo quando esse irmãozinho chegar? Né? São muitos questionamentos. Então, a orientação é justamente não ter mudanças. Até o copinho, a gente pede para manter o copo que a criança está acostumada. Se ela está acostumada com um copo com canudinho, a gente mantém o copo do canudinho para não ter grandes mudanças. E assim, não criar muitas ansiedades, porque isso tudo são sugestões de idade, né? Tudo, cada criança é uma criança, a gente precisa ter sensibilidade para entender. Isso é algo aproximado, são idades aproximadas. A gente vai fazendo o desfraude, vai tirando a mamadeira e a chupeta a partir da necessidade da criança, do desenvolvimento. Se a criança está precisando crescer mais um pouco, a gente tira a chupeta mais rápido. Se pode ficar, às vezes a criança precisa tanto dessa chupeta, a gente deixa a chupeta mais um pouquinho, né? Então, são tantas possibilidades e é muito importante, assim, você entrando na escola, Renata, a escola pode também te ajudar muito nisso, né? Te orientar, fazer essa parceria com a escola, e a escola vai te orientando, conversando, e aí vocês vão fazendo esse processo de retirada juntos. Acho que isso facilita também bastante, né? Sim, sem dúvida. A questão do grupo, né, Fernanda? Não é? Tudo funciona muito bem, né? A criança na escola passa a comer melhor, às vezes, né, a gente ouvia muito assim, eu vou esperar meu filho falar para ele entrar na escola. Hoje a gente já sabe, tem que colocar na escola para falar. Eu vou esperar ele tomar água no copinho para entrar na escola. Não, bota na escola, que lá eles aprendem muito rápido, porque criança aprende muito com outra criança. Então, vendo os amiguinhos tirando a fralda, ele também vai querer. Ele não vai querer mamar mamadeira enquanto os amiguinhos estão tomando já no copinho. Então, isso vai acontecendo de uma forma natural, tranquila. Isso que é importante, a gente não colocar esses pesos nesses momentos, como eu falei no início, que vocês possam viver isso de uma forma tranquila, segura, porque cada fase é uma fase. É tão gostoso passar por isso com os filhos, e às vezes a gente fica tão tenso, tão preocupado, que passa todo esse momento sem poder curtir isso, aproveitar junto com os filhos, né, com leveza. Eu vou precisar terminar. Tem alguma coisa aqui já no chat chegando, ó. A Renata ficou satisfeita, ficou mais tranquila. A Letéia também já deu um retorno aqui, falando que foi muito esclarecedor. Então, a gente pode, com certeza, marcaremos outros encontros, aí já temos mais um, então, agora, né, a chegada do irmãozinho, olha só, pode ser um bom tema para a gente discutir no nosso próximo encontro. A ideia é que a gente mantenha esse espaço de webinar toda quarta-feira, às 19 horas. Semana que vem já temos a Bárbara falando sobre linguagem. Na outra quarta-feira também já temos profissionais também que vão falar sobre bilinguismo. Então, muitos temas surgindo novos para a gente discutir, esclarecer, orientar. Queria agradecer muito a presença de vocês, como sempre. É um grande prazer recebê-las aqui, né, ter vocês aqui. A Maple Bear Niterói e a Estação do Aprender agradece muito essa parceria, poder contar
com vocês, né? Dividindo esse saber conosco, né? Nos ajudando nisso. Muito obrigada mesmo. Fernanda. A gente agradece muito a escola, né, as escolas, Estação e a Mapleberry, e a presença, né, das pessoas que ficaram aqui com a gente esse tempo e participaram, né, de uma forma tão positiva. É muito gostoso receber as perguntas também, o feedback é muito importante, né? Parabéns pela iniciativa desses encontros, sim, Fernanda. Muito interessante, muito legal. Muito bom. Muito bom. Muito bom participar desse movimento. Muito obrigada a todos que participam, que estão aqui participando. Isso só nos incentiva e fortalece para a gente trazer outros temas, outros assuntos, né? E continuar. Muito obrigada mesmo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.